Gostaríamos de convidar o ilustre doutor Miguel Calabade para nos falar sobre a desburocratização municipal. Agora, o tema da palestra... A gente não vai dar uma paradinha para o café agora ou vamos Não. direto? É o seguinte, nós vamos... Direto para... Miguel vai falar, a gente conseguiu desfazer o café, o cara botou tudo no forno de novo, para a gente terminar. Vamos, para otimizar os trabalhos, vamos otimizar, vamos para essa última palestra do nosso painel e em seguida faremos a pausa para o café. Teremos o debate, naturalmente faremos o intervalo. Vamos lá então para a temática proposta aqui pelo próprio doutor Miguel. Então, ao fim da exposição, doutor Miguel Calabade, nós teremos um momento para debates e, na sequência, faremos um intervalo para o café e a apresentação das propostas, não é isso? Isso, não é isso que você falou? Depois nós vamos fazer os anunciados e a carta de vitória, mas aí os nossos palestrantes estão liberados. Muito bem. Então, a programação aqui, reafirmada pela doutora Patrícia, vai ser a exposição do doutor Calabade, em seguida os debates, a pausa para o café e, no retorno, faremos aqui a exposição dos enunciados, debate com os enunciados para a carta de vitória. Doutor Miguel Adolfo Calabade, que é procurador de Curitiba, então. Boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer à doutora Patrícia, que mais por amizade do que por competência aí me convidou para, na verdade, terminar aí o congresso de Vitória. Ao doutor Tiago também, pela referência, presidente da Associação de Vila Velha. Eu entrei aqui e vi esse logotipo da associação, que mostra ali a ponte, a terceira ponte, como vocês chamam aqui em Vitória, né? Ponte Deputado Dante Mendonça, se eu não me engano. E ao fundo o convento Maria da Penha. Maria da Penha não, o convento da Penha, da Nossa Senhora da Penha. Da minha amiga Penha, né? Que esse ano faz aí 460 anos. E quando eu olho esses monumentos históricos, eu fico pensando como é que faziam isso, né? Há 460 anos atrás, faziam e faziam bem, e as coisas aconteciam. Então, e já combinei com a nossa amiga Patrícia, né, no domingo. Já olhei no site, ali há uma missa às 5 da manhã, nesse convento, então nós lá estaremos, né, para agradecer a Deus aí pela oportunidade de falar para vocês. Bom, dizem que a palestra precisa ser curta e boa, né? Se for curta, não precisa nem ser boa. Então, vamos ter que começar aqui a nossa... Então, a ideia proposta aqui era falar sobre a desburocratização do município, né? E aí me surgiu uma ideia de falar sobre um projeto que aconteceu em Curitiba, e ele inicia da seguinte forma, né? Nós tínhamos um prefeito, ou melhor, um candidato à reeleição, que num determinado discurso prometeu construir um hospital do idoso, na região sul da cidade. E aí, como todo político, né, faz a promessa,
constrói o hospital, porque o mais fácil, vocês sabem, é fazer a obra, né, é construir. O problema é colocar em funcionamento. E aí esse prefeito, obviamente, ganha a eleição, depois ele virou governador do estado. E, para ser candidato a governador do estado, ele renuncia e deixa a obra para o sucessor, que era o prefeito Luciano Dutti. E esse prefeito, então, tinha a missão de pôr esse hospital em funcionamento. E aí o prefeito assume naqueles 2 anos e pouco, assume o procurador-geral, o doutor Heraldo, que me convida para tocar esse projeto da fundação. Infelizmente, o doutor Heraldo, com 4 meses ali de gestão, teve um infarto e acabou falecendo, e a gente toca esse projeto a partir da sucessora, que foi a doutora Claudine. E aí vários modelos se pensaram para tratar desse hospital. Pensou-se inicialmente numa PPP, numa espécie, né, uma concessão na época, depois pensou-se... eu, particularmente, tinha a ideia de fazer uma empresa pública, né, de gerenciamento desse hospital, mas, enfim, depois de alguns meses ali de estudo, se chegou à ideia da Fundação Estatal de Atenção Especializada em Saúde, porque esse hospital ele trata apenas de média complexidade. E aí nós tivemos, basicamente, 4 etapas, né, dessa concretização desse projeto, né? Primeiro era a estrutura física, como toda fundação, você precisa de uma dotação inicial de bem. Então, essa dotação inicial foi a própria estrutura do hospital. Um segundo momento, que foram essas etapas de discussão do que se fazer e como se fazer, né? Uma terceira etapa, aí já assim pensando-se na gestão dessa fundação. E aí uma quarta etapa, que eu vou trazer para vocês, que é essa fundação na atualidade. Essa fundação acabou crescendo demais, né? Ela inicialmente foi pensada para apenas gerir o próprio hospital, mas aí acabou que, por questões legais, enfim, nós tínhamos aquelas UPAs, né? Nós temos hoje em Curitiba 9 UPAs, até eu vou passar esse slide da estrutura física, né, do município. Então, essa é uma estrutura física atual do município de Curitiba. Então, nós temos lá 10 distritos sanitários, né, para uma população de quase 2 milhões de habitantes, 111 unidades básicas de saúde, e aqui que eu queria ficar, né, 9 unidades de pronto atendimento. Essas UPAs, né, chamadas unidades de pronto atendimento, também acabaram entrando para dentro da fundação, né? Por quê? Porque, inicialmente, elas eram prestadas, a cada 2 UPAs que nós tínhamos, o serviço dessas UPAs eram prestadas em convênio com as universidades. Então, nós tínhamos várias universidades, a PUC, a Universidade Federal, a Universidade Evangélica, e elas, então, tocavam essas 2 UPAs. Esse modelo foi questionado no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas entendeu que esse modelo feria a Constituição, e aí nós fomos obrigados a transferir esse modelo para a Fundação Estatal. Não sei se vocês enxergam bem aqui. Enxergam, né? Essa é a estrutura, né, física dos serviços próprios da Prefeitura, não toda a estrutura, não só a fundação, né? Entra aqui dentro da fundação essas unidades de pronto atendimento, esses centros de atenção psicossocial, que são aqueles CAPs, né, enfim. O Hospital ISA, né, são 2 hospitais que o município tem municipal, mas só entra um ali, que é o Hospital do Idoso Zilda Arnes, né, em homenagem àquela fundadora da Pastoral do Idoso, a doutora Zilda Arnes, que era moradora, enfim, em Curitiba, era curitibana de coração e acabou sendo homenageada com o hospital. E aí inicia-se, então, essa ideia da fundação. Eu trago aqui uma fala, né, do ex-ministro da Saúde, Temporão, que em 2010, né, trouxe essa ideia aí, essa é uma entrevista que ele deu na revista Isto É, em que ele diz, né, que esse modelo atual de gestão, né, com administração direta, que pode servir muito bem aí para nós, Procuradoria, a Receita Federal, delegacias, ela não serve para a área da saúde, né?
Eu não posso ficar esperando, por exemplo, 6 meses para contratar um neurocirurgião. Há um dado, por exemplo, quando a gente fala de idoso, no estado do Paraná só temos, na época da fundação, nós só tínhamos 70 especialistas em reumatologia. 70 no estado inteiro, né? 3 trabalhavam no Hospital do Idoso. Então, a partir dessa ideia lançada pelo ministro, a gente acaba iniciando essa fala sobre fundação estatal, né? Aqui eu trago também uma fala do Carlos Ari Sundenfeld, e aqui um dado interessante. Quando nós começamos a trabalhar essa ideia de fundação, eu me lembro que era em 2013, por aí, início de 2013. Eu vou até a Universidade Federal do Paraná, tinha um professor meu, era atual diretor, hoje atual reitor, era na época diretor, e eu digo, professor Marcelo, eu preciso de uma monografia e alguma coisa sobre fundação estatal, né? Ah, não, sobre fundação pública a gente tem bastante. Eu falei, não. Sobre fundação estatal de direito privado. Porque fundação pública de direito público é outra coisa. E aí nós vamos lá naqueles arquivos, enfim, da faculdade, e não havia nenhuma monografia sobre o tema, né? O que tinha, então, na época? Tinha um artigo do professor Carlos Ari, por isso que eu trouxe o professor nessa citação, e tinha um artigo da doutora Lenir Santos, que foi consultora no Ministério da Saúde, que foi o que, basicamente, o material teórico que nós usamos para começar essa ideia de fundação. E o professor Carlos Ari, o ano passado, na conferência, achei interessante que ele falou, né, que o procurador de hoje, numa visão moderna aí da advocacia pública, para além de controlador, passa a ser um construtor. Então, quando ele disse isso, eu me lembrei desse projeto, né, que nós participamos, em que nós construímos uma política pública, né, de maneira legal, enfim, de maneira que pudéssemos responder tranquilamente aos órgãos de controle. Vamos passar para as etapas aqui. Então, aí vieram as etapas de discussão. Claro que não é uma questão fácil de você colocar. Você mudar um modelo de gestão para desburocratizar, né, a gestão da saúde não é algo fácil, né? Então, o primeiro passo é discutir no Conselho Municipal de Saúde. E aí você conversava, né, hoje com o pessoal, você tem um conselho, na época, com 38 membros. A Câmara Municipal de Curitiba tem 35 vereadores, né? Então, é algo que começa, né, o processo começa a se complicar. Mas, enfim, passa no Conselho a ideia, depois vai para a Câmara Municipal, que me parece que é o ambiente adequado, né, de discussão. Eu tenho dito isso várias vezes, né? Nós vivemos no Brasil hoje uma espécie de lobby, né, das associações, dos sindicatos, que são, obviamente, órgãos de representação, mas eles não podem se substituir ao verdadeiro órgão de representação popular, que é o parlamento, né? Então, me parece que essa é a questão principal, é o convencimento na Câmara Municipal. E aí que começa também um calvário, de certa forma, porque a formação dos vereadores, muitas vezes, impede um pouco o debate, né, desse modelo. Então, na época, eu me lembro de ter ouvido assim: ah, mas vocês querem criar um fundo de saúde? Não, o fundo já existia, já, né? Ah, vocês vão privatizar a saúde. Ao contrário, né? Pegar a UPA, por exemplo, se aquele modelo anterior era uma universidade que tocava, por exemplo, vamos pegar uma universidade particular, como a PUC, me parece que você tirar aquela UPA da universidade particular e transpor para uma fundação estatal, que é um órgão dentro da administração indireta, não é privatizar, é o contrário, né? É estatizar o serviço. Enfim, várias. Teve uma vereadora que ela foi tão incisiva assim, que ela tinha uma situação de oposição ao governo, uma coisa meio até que eu falei assim para ela: vereadora, quando a gente terminar isso aqui,
né, nós vamos dar uma sala lá com o seu nome, enfim. Ah, mas não pode, porque só pode homenagear gente morta. Pois é, então. Aí houve uma alteração da lei orgânica também do município, né? Houve uma alteração da lei orgânica do município, e aí, para finalizar, a promulgação da lei 13.663 de 2010, que foi uma lei municipal, que cria aí a fundação estatal. Tá? E o próprio estatuto da FEAES, que foi aprovado pelo Conselho Curador, né, dessa fundação, e submetido ao CAOP aqui para o Paraná, é o Centro de Apoio Operacional das Promotorias, né, e Terceiro Setor, que inclusive opinou pelo não velamento, ou seja, o Ministério Público do Paraná entendeu que não vela pela fundação, por não ser uma fundação pública, de direito público, e sim uma fundação estatal. Aqui só trago a base legal da fundação, que é o próprio Decreto-Lei 200. Tem gente que acha que é algo muito moderno, enfim, não. Né? O próprio Decreto-Lei 200, lá de 1967, trazia a possibilidade de criar fundação pública, né, de direito privado, que, enfim, foi o modelo utilizado aqui. Aqui a alteração que foi feita na lei orgânica, né, nós tínhamos, na nossa lei orgânica, a previsão da administração indireta, naquela clássica, né, partição em 4, ali, autarquias, fundações públicas, sociedades de economias mistas e empresas públicas. E aí nós criamos um 5º item, que foi fundações estatais sob o regime de direito privado. Tá? Aqui a lei, né, que cria a fundação com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse público. E aqui que é a parte mais importante, que aí nós entramos no tema propriamente dito, que é a autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, se sujeitando ao regime jurídico próprio das entidades de direito privado. Ela, portanto, integra a administração pública indireta, é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde para fins de supervisão, seguindo exatamente aquele modelo do Decreto-Lei 200. Né? E tem como objetivo, ela, nesse caso, especificamente, você pode criar para outros casos, como, por exemplo, a atenção básica, enfim, mas, nesse caso, para desenvolver e executar ações de serviço ambulatorial especializado. No caso do hospital, era uma situação de média complexidade. Tá? Integra a rede SUS, 100%, né, gratuito. Proibição de atividades que exijam poder de polícia. Então, nós não temos, por exemplo, como colocar dentro da fundação a vigilância sanitária, ela continua com a administração direta, né? Ou mesmo a vigilância epidemiológica, enfim, toda a parte de regulação, fiscalização, fica para a administração direta. Né? E a constituição por escritura pública e registro do seu estatuto social. E aí a terceira parte, que é a gestão dessa fundação. Eu falei para vocês lá no início, esse é o prédio do hospital. Então, toda a fundação precisa ter uma dotação inicial. Então, o município faz essa doação desse prédio inicialmente à fundação, por escritura pública. Esse é o prédio, né, do hospital. Aqui são os leitos, né, de UTI. Então, aqui já basicamente pronto para a inauguração. Eu brinco assim, você entra lá, você não diz que é um hospital público, municipal, que integra o SUS. Né? Mas é possível, né? É possível fazer, porque... E é isso que o Alóquio fala ali, né? Por que a gente tem que sempre pensar que o serviço público tem que ser médio para ruim, né? Ele pode ser um serviço público de excelência, como é esse caso aqui do hospital, né? E eu lembro quando ele estava em construção, e vocês vão entender essa história depois, esse hospital fica na região sul, né? Num bairro chamado Pinheirinho. E, às vezes, eu passava por ali com meu pai, e meu pai perguntava, assim, porque quando falava-se hospital do idoso, ele dizia assim, então é aqui que eu vou terminar meus dias, né?
Ele tinha, na época, 77 anos. Eu falei, não, mas não é um asilo, né? É um hospital. O senhor vem, se trata e vai embora. Né? Porque tinha muito isso. As pessoas achavam, é hospital do idoso, então, né, fica... Não sei se vocês sabem que tem famílias que internam os idosos no final de ano para poder viajar, retornam depois e pegam o coitado do idoso no... Isso acontece e acontece bastante, né? Não era o caso do meu pai. Eu falei para ele, não vou lhe jogar lá e depois pegar, né? As enfermarias, então, seguindo uma regulamentação, as enfermarias não podem ter mais que 3 leitos. Então, aquela ideia de enfermarias de SUS, né, superlotadas, então, não é o caso aqui, elas são desse estilo. Tá? As receitas, né? Claro, a receita principal é o contrato de gestão que a Fundação tem com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a Secretaria Municipal de Saúde faz o repasse do dinheiro para a Fundação e ela faz a sua gerência. Também pode vir de convênios, acordos e contratos com qualquer instituição, seja ela pública ou privada, tá? Nacional ou internacional, doações, né? Alienação de bens, enfim, né? Seguindo uma regra aí, muito parecida com o que acontece na iniciativa privada. Né? A direção, né? Você tem um conselho curador e você tem uma diretoria executiva. E aí, a previsão, que eu acho que é a parte mais importante da Fundação, que é a previsão das responsabilidades para os dirigentes. Né? Há todo um regramento de metas, né? Sejam metas qualitativas e quantitativas, e o não cumprimento dessas metas gera a responsabilidade dos dirigentes. Tá? Aqui nós temos, no caso, a diretoria, 3 diretores. Veja que a própria estrutura é muito enxuta. Né? É um diretor-geral, um diretor administrativo financeiro e um diretor de assistência à saúde. Né? 3 diretorias, com avaliação de desempenho. Os diretores têm avaliação de desempenho. Né? O conselho curador. Né? Então, o conselho curador, que são membros, né, com mandato de 2 anos, avaliam a própria diretoria. Né? E, se não cumprir aqueles requisitos, faz-se a responsabilização. Né? No contrato de gestão que o município estabelece com a Fundação, também tem metas, né, que eu falei para vocês, atribuições de responsabilidades, planejamento sistêmico, relatórios, planos operativos anuais. Isso acaba sendo auditado pela própria secretaria. Né? Então, tem sido feito dessa maneira aí, para que a gente também não perca essa ideia de excelência dentro da Fundação. Acho que ficou igual aqui. Agora foi. Estimativa de recursos, né, de desembolso, penalidades. O contrato de gestão também é um dado interessante, ele tem um prazo máximo de 5 anos. Então, passou de 5 anos, eu renovo esse contrato com novas regras, novas metas. Né? Avaliação trimestral pela secretaria. E, ao final de cada exercício financeiro, um relatório de execução deste contrato de gestão, que é apresentado tanto para a secretaria quanto para o Conselho Municipal de Saúde. E a prestação de contas, né? São esses os 4 órgãos que a Fundação presta contas. Conselho Curador, Conselho Municipal de Saúde, para a Câmara de Vereadores e para o Tribunal de Contas do Estado. Vocês viram que não entraram aqui o Ministério Público, né? Porque ele tinha dito lá atrás que este tipo de fundação eu não faço nem o velamento e nem a fiscalização. Né? E aqui um dado que aí me parece que é a grande cereja do bolo, aí, que são 2 tópicos quando a gente cria a fundação. A questão de RH e a questão de compras. Né? Que essa é a grande finalidade de você criar uma fundação sob o regime de direito privado, porque você quer agilidade, você quer desburocratizar esse sistema aí de gerenciamento da saúde. O que nós fizemos em relação a compras? Né? Fizemos um regulamento de procedimento licitatório simplificado, foi feito via decreto, né? Que é o decreto 2028, obviamente obedecendo às normas gerais, né?
Mas aí nós tivemos alguns balizadores, que me parecem bem importantes aqui nessa ideia de, não só de desburocratizar, mas de eficiência e de excelência na administração pública. O princípio da padronização, então toda a compra da fundação tem que seguir esses princípios basiladores, né? Condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado, definição de quantidades em função do consumo e utilização prováveis, aquela história, então, de fazer estoque, né, que não, daqui a pouco aquilo se perde, enfim, isso não existe, né? E garantia da eficiência, da eficácia e foco na excelência estratégica e operacional e na integração de processos. Eu lembro quando nós fomos, uma das visitas técnicas que nós fizemos a alguns hospitais, um que me marcou muito foi a Fundação Hospitalar, que é uma empresa pública, na verdade, não é uma fundação, lá de Porto Alegre. Hospital é uma empresa pública federal, eu não recordo agora o nome do hospital. Hã? Não, mas não é. Enfim, são vários hospitais, mas ele é formatado numa espécie de empresa pública federal. E eles tinham Grupo Hospitalar Conceição. É o nome do Grupo Hospitalar Conceição. Para vocês terem uma ideia, isso em 2010. Todo o processo deles era eletrônico. Todo o processo. Eles faziam um pregão em 16 dias. Né? E com detalhe, o processo eletrônico deles tinha prazo. Então, por exemplo, o sujeito tinha que fazer o parecer, o procurador. Ele tinha 2 dias para fazer o parecer. No 3º dia, ficava uma bola amarela. No 4º dia, ficava uma bola vermelha. Automaticamente, o procurador perdia ponto na avaliação de desempenho e aquilo já ia... E ele tinha que justificar por que perdeu o prazo e já sabendo que aquilo fazia ele perder ponto na avaliação de desempenho. Um espetáculo, assim, o processo, né? Ele fazia em 16 dias um pregão. E eu cheguei em Curitiba e disse, mas como é que aqui a gente leva 90 dias e não termina esse negócio? É processo, né? Processo. E aí, lógico, a partir dessa experiência, nós implantamos o processo eletrônico de licitação, que me parece, né, a parte principal aí, se você quer agilidade no sistema de compras, né? Contratação integrada e contratação via internet, também com a possibilidade, né? Cadastro próprio de fornecedores, isso já tinha, né, mas a Fundação acabou assumindo isso aí também. Contratos regidos por normas de direito privado, né? E apenas aqueles contratos acima de 37 milhões e meio que o Conselho Curador precisaria aprovar. Abaixo disso, a diretoria teria autonomia, tá? E um recurso único. 5 dias, sem efeito suspensivo, contra razões 5 dias, decisão em 3 dias. Acaba aquela coisa de enrolar o processo licitatório, que não tem fim, né? O sujeito não tem prazo para decidir, né? Então, isso também facilita, né? E, atualmente, como é que é a FEAS? Claro que não é só, né, vantagens aí, mas vamos falar primeiro das vantagens, né? Acho que aqui, basicamente, 2 vantagens. Esse procedimento simplificado de compras, né, e uma gestão, uma melhoria na gestão de recursos humanos decorrentes da contratação da CLT. Mas aqui teve uma questão, né? Em relação a compras, foi tranquilo. Em relação à contratação por CLT, nós percebemos digo assim, que foi um engano, né? Mas a Justiça do Trabalho tende a ser muito mais, vamos dizer assim, benevolente com o empregado do que a Justiça comum com o servidor. E se criou um passivo trabalhista muito grande em relação à Fundação, né? No sentido de que a Justiça do Trabalho, bom, já que você leva o ônus e o bônus do setor privado, né? Então, você leva essa justiça trabalhista também, que é muito pró-empregado, né? E isso acabou gerando algumas consequências para a Fundação, que foram corrigidas no percurso, né? Mas que, num primeiro momento, se não se corrige, poderia ter uma situação, digo, de financeira, né, complicada para a Fundação. Aqui mais ou menos como é o organograma, mas isso aqui não vou passar um pouco mais rápido.
E aqui algumas experiências, né? Então, por exemplo, nós realizamos o primeiro pregão presencial internacional, né, do município de Curitiba, da história do município de Curitiba. O que aconteceu aqui? Se nós fôssemos comprar um tomógrafo, por exemplo, da forma tradicional, né? Você pega lá o representante da Toshiba, da Siemens, não sei o quê, eles vão pôr a margem de lucro deles, enfim, sairia na época 4 milhões de reais. O que nós fizemos? Nós fizemos um pregão presencial, internacional. Então, pôde participar a Toshiba, a Siemens, as próprias empresas, né? E aí, o custo desse tomógrafo passou para R$ 1.700.000, ou seja, de 4 milhões para 1.700.000, por conta também daquelas isenções tributárias que, se o município compra diretamente, ele tem, né? Se ele compra de um representante, o representante não tem essa imunidade, né? Então, a economia aqui de 30... Então, na época, nós compramos um tomógrafo nesse modelo, um raio-x digital, né, e 2 raio-x móveis. Tá? Economia aqui de R$ 1.090.000, 31%. Tá? Aqui, aqueles impostos que eu falei, todos eles não existiram nesse modelo. Né? Esse aqui é o tomógrafo. Tá? Ele está lá, inclusive. Outro dado interessante também, porque não é só comprar, né? Você compra e aí também se estabeleceu um contrato de manutenção preventiva e corretiva por 36 meses. Então, o tomógrafo funciona, né? Porque você tem que comprar algo que funcione para o hospital. Né? E aí, aqui eu trago a missão, visão, enfim, né? E, atualmente, o que a Fundação administra? Daí, claro, né, é aquela coisa de a criatura, né, ficar maior que o Criador. Né? Essa foi uma preocupação. Mas isso acaba acontecendo, porque você começa com um modelo gerencial de excelência, então todo mundo quer ficar agora na Fundação. Né? Então, ela que inicialmente era para administrar apenas o hospital, né, ela passou a administrar todos esses equipamentos aqui da Prefeitura. Maternidade, programa Melhor em Casa. Esse programa é o seguinte, é o home care, né? Como se fosse... Hoje nós atendemos quase 3.000 idosos em casa. Né? Médicos das 8 unidades de pronto atendimento. O SAMU entrou para dentro da Fundação. Né? O SAMU aqui, um detalhe, né? Nós fizemos o seguinte... Os médicos do SAMU estão dentro da Fundação. As ambulâncias nós contratamos, nós fizemos uma licitação para as ambulâncias. Né? E os CAPs. Né? Então, hoje, essa é a atualidade da Fundação. Deixa eu só voltar aqui. Ó. Deixa eu só voltar para esse leito de UTI. Hã? Não entendi? O tomógrafo está lá. E aí eu queria finalizar contando um caso aqui. Quero voltar na UTI. Por que a gente... Para mim, essa fundação ela foi assim, um exemplo que vai para a minha vida toda aí como procurador. Como eu disse para vocês, né, o prefeito assumiu, convida para ser o procurador lá da saúde que vai tocar esse projeto. O hospital é inaugurado no dia 29 de março de 2012, que é o dia que a cidade faz aniversário. Lembra que eu falei que o meu pai passava lá, meu pai dizia, eu vou acabar meus dias aqui e tal, é para cá que eu vou. Eu falava, não, pai, isso aqui né, não é um depósito e tal. O hospital é inaugurado dia 29 de março. Dia 21 de maio do mesmo ano, o meu pai tem um AVC. É um AVC de tronco encefálico, um acidente vascular cerebral, que é o pior AVC que pode existir numa pessoa. Mas ele não teve esse AVC em casa. Ele começou a se sentir mal, e aí ele não tinha plano de saúde, ele é levado para uma UPA, seguiu o padrão normal, porque a porta de entrada no sistema de Curitiba não é o hospital direto, é uma UPA. Ele vai para a UPA, é bem atendido, mas a médica diz, olha, como ele broncoaspirou, ele estava comendo uma banana, como ele broncoaspirou uma banana, ele fez uma pneumonia.
Então, nós vamos precisar transferir ele para o hospital. Eu disse, bom, então transfira para o hospital do idoso, que né, o nosso hospital está novinho em folha lá, achando que era uma simples pneumonia. Ele vai para o hospital, começa a se tratar, só que ele tem uma parada cardiorrespiratória e é levado para a UTI. Na UTI, ele faz esse AVC de tronco, né? E ele fica 5 meses em coma profundo na UTI do Hospital do Idoso. E vem a falecer no dia 11 de outubro. Né? E essa história, por que ela me marca? Porque ela além de ser uma história pessoal, né, ela mostra o seguinte: se eu tivesse sido só controlador, não é? Esse hospital não sairia do papel. Porque o procurador, se quiser, ele emperra o negócio. Ele não faz a obra sair, ele não faz o serviço público funcionar. E não é desse procurador que a gente precisa. Não é só do procurador controlador. Né? É importante que se faça o controle. Mas nós precisamos do procurador construtor. E eu, com essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, que na época, claro, para mim foi triste, mas a gente entende também alguns desígnios, enfim, que Deus deve ter para a gente. Eu percebi que a gente pode mais. Né? O procurador, ele passa a ser responsável pela vida das pessoas. Né? O meu pai não teria ido para lá. Né? Talvez iria para um hospital, né, desses tradicionais, que não teria toda essa excelência que teve ali de tratamento nesse Hospital do Idoso. Então, que fique a mensagem para vocês aí, mais uma vez, Patrícia, obrigado pela oportunidade, que nós passamos, né, que nós possamos ser, né, nessa visão moderna da advocacia, mais do que controladores, que nós sejamos construtores de políticas públicas, que, ao fim e ao cabo, é o que a população quer. Muito obrigado. Doutor Calabari, essa demonstração de excelência e orgulho para a carreira dos procuradores municipais. Gostaria de devolver a palavra à presidência da mesa para o encerramento deste painel e, por oportuno, também o encerramento do nosso primeiro Fórum Regional. E explico, faremos aqui a formalidade do encerramento oficial, enquanto, na sequência, teremos, naturalmente, a passagem aqui de algumas lembranças aos colegas procuradores que vieram estar conosco nessa oportunidade. Sairemos para o café e retornaremos para a leitura dos enunciados. Então, a palavra com a presidência da mesa. Eu queria, inicialmente, agradecer a todos que estiveram aqui, não só os nossos palestrantes, nós tivemos palestras brilhantes aqui ao longo dos 3 dias, mas também todos os advogados públicos que vieram de todos os cantos do Brasil e de todos os cantos aqui do Espírito Santo. Eu tinha preparado um textinho para falar no encerramento, mas depois eu joguei fora, falei, não, vou falar de forma espontânea, porque realmente organizar esse congresso foi muito, muito difícil. Eu lembro quando eu voltei ainda anestesiado do congresso que a gente teve de Curitiba, e foi um congresso assim paradigmático, excepcional, organizado pelo Miguel. E lá em Curitiba eu sempre buscava colar com as pessoas que tinham a acrescentar. Eu estava muito desanimado com a situação da Procuradoria aqui, eu falava, tem pessoas que foram um ponto de mudança muito grande nas procuradorias deles, e com isso foram um ponto de mudança também para a sociedade. E busquei junto ao Eduardo, fiz a inscrição para o patrocínio, né, do Congresso Regional, e quando o Eduardo me ligou, falou, ó, Vitória, Vila Velha vão receber o patrocínio Master, vocês vão organizar o evento. Aí que caiu a ficha, eu falei, gente, a gente precisa organizar um congresso. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tinha nem por onde começar. Liguei para o Alóquio falou, olha, vou te dar o telefone da pessoa certa, liga para a Patrícia. E eu liguei para a Patrícia e veio esse anjo na minha vida, uma pessoa assim, extremamente proativa, extremamente sentimental, e eu falo isso de um ponto de vista positivo, porque ela
ela sente muitas coisas que ela faz, ela dá muita importância às coisas que ela faz. Então, realmente, ela transformou esse evento, e eu posso falar com toda certeza que 70% do que vocês viram aqui, é óbvio que tiveram ajuda de vários colaboradores, além de todos os nossos patrocinadores, os presidentes das associações que nos ajudaram desde o início também, e aqui eu faço questão de citar o nome do Guilherme, o presidente da Associação de Aracruz, que nos ajudou muito também, batendo perna lá no Senado Federal, mas ela transformou isso daqui no que foi hoje. Ela tirou do nada e, com todos os colaboradores que ela conseguiu arregimentar, realizou esse congresso. Então, não, é verdade, é verdade. Não, sem essa humildade, porque foi verdade. Obviamente, nós tivemos muito trabalho, nos reunimos diversas vezes durante a semana. As pessoas não imaginam a dificuldade que mas a gente sempre tinha uma meta, que era unir a advocacia pública capixaba, unir toda a advocacia pública agregadora, que ia trazer não só qualidade técnica, mas como qualidade pessoal, experiências pessoais de transformação. Porque, às vezes, nós ficamos muito sozinhos nas nossas procuradorias e a nossa tendência é desanimar, desistir, achar que essa carreira não é para nós, que a nossa carreira está fadada ao fracasso, que nós somos muito pequenos. Não, nós somos grandes. E aqui nós tivemos grandes exemplos de pessoas grandes, e independentemente do tamanho da procuradoria, do tamanho do município. Então, o recado que eu gostaria de deixar, além dos meus agradecimentos a todos que participaram, e principalmente a Patrícia, que foi uma parceiraça, não só para esse evento, mas agora vai ser uma parceira para a vida, que eu acredito que a gente ainda vai conseguir construir muita coisa, mas não desistam, perseverem e mirem sempre nos bons exemplos, porque nós temos muito na advocacia pública municipal, pessoas que mudaram suas procuradorias em conjunto, sozinhas, e, como consequência de alterar as procuradorias delas, elas alteraram a realidade da sociedade municipal e da municipalidade, dos munícipes que são servidos por essa procuradoria. Então, eu acho que o discurso de prerrogativa sempre tem que ser com a mentalidade de que a prerrogativa não é nossa. A prerrogativa é da sociedade. A gente defende um trabalho para o interesse público. Então, a gente nunca pode negociá-la, porque ela não é nossa para negociar. A gente não pode fazer graça com o chapéu alheio. Então, o recado é esse: perseverem. Obrigado. Muito bem. Agora nós faremos a entrega das lembranças. Convido, então, a doutora Patrícia Gazola para integrar o comitê. Convido o doutor Tiago Viola para também, junto com a doutora Patrícia, fazer a entrega aos nossos palestrantes de uma singela homenagem. Gostaria de convidá-los para que ficassem de pé, para receber aqui uma singela homenagem dos capixabas. Casaca, que é o símbolo... Que é um instrumento do pombo, que é uma música cultural daqui, não tem a Madalena, tem tambor de pombo na Barra do Jucu. Passeio de amanhã vai ter tambor de pombo, já leva a casaca para tocar no passeio de amanhã. Muito bem. Levam aí a lembrança da casaca, instrumento das bandas de Congo, símbolo maior da musicalidade e da cultura capixaba. Também o café caramelo, um produto idealizado, fabricado aqui no Espírito Santo, que faz muito sucesso no Brasil afora. Também. Muito bem. Agradecemos muitíssimo aos nossos palestrantes. Aplaudam, por favor, nossos palestrantes. Faremos aqui uma foto coletiva. Nós, dado o adiantado da hora, vamos deixar aberto para que os senhores tenham a oportunidade de indagar nossos palestrantes ainda durante o café, que será servido na sequência, e convidando-os para o retorno, após o café de aproximadamente 20 minutos, que retornem aqui ao auditório para que sejam anunciados
sejam apresentados os enunciados para que constituirão a carta de vitória. Vamos então para o intervalo. O café será servido num restaurante anexo.